Olá, hoje a gente vai mergulhar numa era que simplesmente moldou o cristianismo como a gente conhece, para descobrir quem foram os verdadeiros arquitetos da fé. Vamos pensar naquele período super crítico logo depois da Era dos Apóstolos. Com a partida dos primeiros discípulos, os fundamentos da fé cristã ficaram em aberto, sabe? A grande questão era: e agora? Quem vai guiar a doutrina? Pois é, a resposta está num grupo de escritores e bispos muito influentes, que a gente conhece como os padres da Igreja. E o estudo do trabalho deles, de tudo que eles pensaram e escreveram, se chama patrística. É a disciplina que explora as mentes que de fato construíram a teologia cristã. Ok, para a gente entender a importância deles, precisamos voltar no tempo. Porque, olha, nos primeiros séculos, o cristianismo não era essa coisa única, coesa, que talvez a gente imagine hoje. Era, na verdade, um verdadeiro campo de batalha de ideias, muitas vezes conflitantes. A igreja ali no comecinho enfrentava desafios gigantescos. De um lado, tinha as disputas internas, as heresias que brotavam por todo lado, do outro, a pressão da filosofia pagã. Era urgente, sabe? Precisava ter clareza, estabelecer uma autoridade e criar uma estrutura doutrinária sólida no meio daquele caos. E foi justamente nesse cenário, nesse território ainda sem mapa, que surgiram os padres da igreja. Pensadores que se levantaram para articular, defender e, no fim das contas, definir a fé cristã. E um dos primeiros e, sem dúvida, maiores desafios veio de um movimento poderoso que ameaçava o próprio coração do ensinamento cristão, o gnosticismo. De um lado, você tinha o dualismo gnóstico. Eles diziam que existia um Deus superior lá longe e um Deus inferior, o tal do demiurgo, que criou esse nosso mundo material que para eles era mau. A salvação, então, viria por um conhecimento secreto. Do outro lado, surge Ireneu de Leão e rebate ponto por ponto. Ele vai afirmar categoricamente: não, existe um só Deus criador, a criação material é boa e a salvação não vem de segredo nenhum, mas sim da vida, morte e ressurreição reais, físicas, de Cristo. Então, para combater essa ideia de conhecimento secreto dos gnósticos, qual foi a grande sacada de Irineu? Ele estabeleceu que a verdade cristã não era oculta, era pública. E ela vinha de dois lugares: da Escritura Sagrada e da tradição apostólica. Ou seja, a fé que foi transmitida abertamente pela Igreja desde o começo. Esse argumento foi absolutamente decisivo. Mas olha, a Batalha de Irineu foi só o começo de uma longa série de conflitos intelectuais que continuaram a moldar a doutrina cristã por séculos. As doutrinas mais importantes não chegaram prontas, não. Elas foram literalmente forjadas no calor do debate. Vemos aqui, por exemplo, o Basílio de Cesareia combatendo o arianismo, que dizia que Jesus era uma criatura, não divino como o Pai. Depois, Cirilo de Alexandria lutou contra o nestorianismo, que basicamente dividia Cristo em duas pessoas. Cada debate desses foi refinando e aprofundando a compreensão da fé. É isso. Através dessas lutas intensas, argumento por argumento, os padres foram construindo a própria linguagem teológica que definiria o cristianismo, criando um vocabulário para a gente poder falar de mistérios como a Trindade e a encarnação. Mas mesmo entre todos esses gigantes, tem uma mente que se destaca de uma forma absurda e que influenciou todo o pensamento ocidental: Agostinho de Hipona. É que Agostinho não se contentou em apenas defender a fé. Ele foi muito além. Ele construiu uma síntese completa, abrangente, entre filosofia e teologia. Um sistema de pensamento que ecoa até hoje. Ele mergulhou de cabeça em questões atemporais, a relação entre a fé e a razão, a tensão entre o nosso livre-arbítrio e a necessidade da graça de Deus, o problema do mal, que ele genialmente definiu não como uma coisa, mas como a ausência ou corrupção do bem, e, claro, o objetivo final da vida, essa busca universal que todos nós temos pela felicidade. Para Agostinho, a coisa era clara. O objetivo final de toda e qualquer ação humana é a felicidade. Um estado que, para ele, só podia ser plenamente alcançado na união com Deus. Tudo que a gente busca, no fundo, é essa união. Certo. Então, no fim das contas, qual é o legado duradouro desses arquitetos da fé? Por que eles ainda são tão importantes? O legado deles é simplesmente o alicerce da teologia cristã. Foram eles que definiram as doutrinas centrais que estão nos credos, estabeleceram a autoridade da Escritura e criaram a tradição filosófica riquíssima, que até hoje inspira debates sobre justiça e o bem comum.
Eles, basicamente, criaram a base do pensamento ocidental. E para ter uma ideia do impacto prático do trabalho deles, pensa nesse número, 5.500. É a quantidade aproximada de manuscritos gregos do Novo Testamento que temos hoje. E isso se deve, em grande parte, ao trabalho incansável que eles tiveram de copiar, comentar e defender esses textos. É um testemunho impressionante. A jornada intelectual e espiritual deles não foi só para o tempo deles. Ela deixou um mapa para uma religião mundial e levantou questões fundamentais sobre sentido, verdade e justiça, que continuam, olha só, profundamente relevantes. Eles não apenas responderam às crises de sua época, mas também nos deram as ferramentas para pensar sobre as nossas.